Sicoob é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Agora, até sobre brasilidade, assim, e essa coisa do Ancelotti, né, o treinador estrangeiro que chega e tal. Muito se fala sobre o jeito brasileiro de jogar futebol. O Brasil, e aí isso não é falado só por nós, às vezes por nós com uma certa arrogância, mas quando a gente vê na boca do estrangeiro, a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso. Você acha que o jeito brasileiro, se é que existia um jeito brasileiro de jogar futebol, ele está acabando diante também de uma capacidade do futebol europeu se adaptar, até mesmo em termos... Porque o Brasil, eu acho que esse jeito, não sei, eu quero que você me responda, tem muito a ver com a miscigenação, com uma mistura de culturas, de raças, etc. E isso tem acontecido na Europa. Você acha que o jeito brasileiro de jogar ainda é uma coisa que existe ou isso está se perdendo com a globalização? Acho que isso é bem amplo. Eu acho que o jeito brasileiro de jogar enquanto coletivo, eu acho que ele nunca foi um só. O Brasil sempre teve diversidade de jeitos de jogar, como time. E acho que isso varia, inclusive, quando a gente olha para ideias culturais regionais dentro do país. O jeito do gaúcho pensar, jogar, é diferente do jeito paulista, que é diferente do jeito carioca. Historicamente, é claro que eu estou generalizando, você tem momentos em que as coisas se invertem completamente. Mas o jeito individual de jogar, eu acho que é uma identidade que ainda existe, essa ideia do brasileiro como um cara que tem a irreverência, a capacidade técnica de trazer algo acima da média, de tentar algo diferente. Eu ainda acho que o jogador brasileiro, de uma maneira geral, ele tende a ser acima da média do ponto de vista do que ele é capaz de fazer com a bola no pé. Se a gente pega o jogador brasileiro, puramente o jogador brasileiro médio, num futebol médio da Europa, ele tende a ser um cara que se destaca pelo trato com a bola. Eu não sei se isso é suficiente mais para ele se destacar. Eu não sei se deu para entender. Assim, nos aspectos coletivos. Exato. Dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto, dentro de um futebol cada vez em que outros aspectos são tão importantes quanto, talvez essa individualidade ou essa capacidade já não seja mais o bastante. Aí não é a minha visão, mas muitos estudiosos dessa área que trabalham com identidade de futebol brasileiro, com base, tudo, muita gente bate na tecla de como a formação no Brasil já não é a mesma também, até pelas mudanças das cidades, as mudanças estruturais. Você antes tinha uma formação basicamente feita por crianças jogando na rua, e as áreas urbanas mudaram, isso já não permite mais, seja por questão de segurança, seja por outras coisas que surgiram, como internet, outros interesses para a própria juventude e tudo. Então a formação passou a ser menos lúdica e mais padronizada dentro de um ambiente controlado. O Lucha defende que a formação, mesmo que ainda seja sendo feita dentro do clube, deveria conter alguns aspectos que simulem um pouco o que era a rua. Por exemplo, ele fala do gramado esburacado. Tem moleque que tem que jogar com gramado esburacado para ter a capacidade de improvisar e de coisas sair do controle dele. O CT da base do Palmeiras fez um campo assim, de terra. Eu acho que faz muito sentido e eu acho que a gente precisa estar muito aberto a ouvir quem participou de uma forma tão importante na história do futebol brasileiro. É uma coisa que eu acho que faz falta no futebol brasileiro. Existia um pouco mais essa troca de ideias com pessoas que têm conhecimento para isso. O Luxemburgo, para muita gente, há alguns anos, virou um cara que virou um folclore, virou piada. Mas, o Luxemburgo foi um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Ele certamente tem muito a acrescentar em relação às visões que ele tem sobre o jogo. E assim, na minha cabeça faz muito sentido essa ideia de como você incentiva o improviso num cenário que não é o mais propício para você jogar, mas você não está jogando alto nível ali, você está formando, você na verdade está brincando. E o brincar de jogar bola é o primeiro passo para você desenvolver um jeito de mostrar uma aptidão, mostrar que leva jeito, para depois, lá na frente, ser inserido dentro de comportamentos mais táticos, de um entendimento mais amplo do que é o jogo. Acho que num primeiro momento é importante sim ter. E aí é algo que talvez influencie de alguma forma. É difícil mensurar, né? O quanto isso influencia, não sei. É ótimo você ter grandes centros de formação. Países europeus conseguem formar grandes jogadores, tendo dificuldades também. Então, eu fico pensando, o Iniesta, assim, sei lá, o próprio Xavi, assim, a maneira como ele... aquela coisa do domínio orientado, já desde... fazendo parte do
Os caras pareciam ter olho na nuca, assim, sabe? E não jogaram no gramado, imagino eu. Pode ser que tenham jogado. Tem uma coisa nessa questão, rapidinho, sobre o domínio, que eu acho muito interessante, porque aí eu acho que entra a questão do cultural. Você perguntou sobre o jeito de jogar. E eu falei sobre como o jeito de jogar do brasileiro vai se destacar, geralmente, um brasileiro médio jogando. O trato com a bola pro brasileiro, ele é a habilidade. Ele é o que eu vou fazer de um drible, de alguma jogada imprevisível pra te deixar pra trás. É 1 contra 1, né? É como o brasileiro vê a beleza no jogo. Por outro lado, você vê muita deficiência na formação de jogadores em relação a uma parte técnica, que é o domínio, que é o primeiro toque, que é uma das coisas mais importantes no jogo hoje. Mas é que a gente já teve Falcão, sabe? A gente já teve sim. Tereza, a gente já teve Clodoaldo, Gerson. Total. Porra, que era o cara... Não, tô dizendo que isso sempre existiu, não. Tô falando que quando a gente olha para outros lugares, hoje... Existe um cuidado aqui, a Espanha. A Espanha não necessariamente tem os melhores que vão pegar e te driblar. Certo. Mas a Espanha tem alguns dos melhores em dominar e passar. E esse domínio já é um domínio que já vai antecipar a aproximação. E num futebol cada vez mais rápido, em que as ações precisam ser num tempo muito curto, porque já tem cada vez mais te engolindo na marcação, essa fração de tempo faz diferença. E isso eu sinto diferença vendo um jogo no futebol brasileiro como um todo. Aí você pode falar, é gramado. Às vezes a aversão ao erro, porque se você tem assim, a pressão externa de que você não pode errar, senão você já era pra você, acabou, todo mundo vai cair nas suas costas, aí você não pode... Você diminui o risco que você está disposto a assumir, porque isso pode custar caro. E é o passo em outros momentos, não. Exato. Em outros momentos, você assume esse risco e acha um passo diferente. Então, acho que é legal isso. A minha pergunta vai nesse sentido. Você acha que é por essa conjuntura toda que muita gente passou a ter no Fernando Diniz uma certa esperança desse resgate do jeito brasileiro de jogar? Eu acho que sim, porque de fato é diferente, né? Eu acho que o Diniz, até pela forma dele se comunicar, ele tem um lado que ele tende a falar muito de um lado mais humano de oportunidade para as pessoas, muito mais do que do atleta, ele fala muito mais da pessoa e tal. E tem um pouco essa questão de você ver que eu acho que o jogador brasileiro muitas vezes sente falta, que é a liberdade, e é sempre importante tomar cuidado com essa palavra liberdade, porque muita gente associa algo. Então, o que não for dessa forma, o cara tá engessado. Não necessariamente, mas é essa liberdade de procurar o setor da bola com mais frequência, que tem muito a ver com o estilo do brasileiro. Assim, um jogador brasileiro, ele quer estar em contato com a bola o tempo inteiro. Eu acho que esse aspecto do Diniz, ele traz isso à tona, assim. Mas você acha que, sobre o Diniz, você acha que deu uma arrefecida, porque era um cara que era tratado de um jeito, por tudo isso que você citou, mas vejo que ele já não tem mais tantos defensores. Você acha que é um cara que, de novo, é um cara que tá olhando para uma carreira de treinadores, tá no primeiro estágio, né, da carreira, em termos de idade, em termos de anos trabalhados. Acho que é um cara que pode evoluir muita coisa, mas você tem visto ele buscar os aspectos que ele precisa para dar um segundo passo em termos da evolução do seu jogo? Porque eu vejo muita gente tocar na tecla da teimosia que ele tem e por isso uma certa incapacidade de evoluir os aspectos que ele necessariamente precisaria. É que eu tenho cuidado com a questão da teimosia. Eu acho que a teimosia é teimosia para quem olha de fora e acha que aquilo é um problema. Ele não enxerga como problema, ele acha que aquilo é o jeito que ele entende como o jeito de jogar futebol. Claro. E eu acho legal que existam ideias diferentes. Eu acho que no fim das contas, o Diniz é tratado com uma régua um pouco diferente. Eu acho que existe... Isso vale para elogiar e para criticar. Eu acho que tudo com ele ganha um holofote maior. Sem dúvida. Porque... Num ambiente em que as coisas estão mais parecidas, ele se propõe a fazer de uma forma diferente. Então eu não vejo ele tentando necessariamente mudar alguma coisa do jogo dele ou do estilo dele, mas porque ele acredita que aquilo ali é o jeito. Eu falei mais cedo sobre o Ramon Dias e tal, o treinador que hoje ele não é visto como um treinador que tem ideias que se aproximem do que é um moderno. Mas eu acho interessante ter isso no campeonato. Ter caras que pensam em futebol de formas diferentes, porque a gente vai ver enfrentamentos em que cada dia uma estratégia vai levar melhor em relação à outra. O Diniz saiu, ele pegou a seleção num período complicado. Eu tinha uma curiosidade grande para ver o Diniz, o que daria o Diniz na seleção. Teve a infelicidade da lesão do Neymar, né? Não foi um ciclo bem complicado para todo mundo que passou por lá, mas assim, agora quem sabe o trabalho dele no Vasco tomando corpo, tentando chegar a um nível um pouco melhor, que não seja só de se livrar do rebaixamento, talvez ele volte a ser olhado de uma outra forma de novo.